Tudo bem, pessoal? Olá a todos. Meu nome é Guilherme e hoje estamos dando início ao mini curso, na verdade, de aplicações de algoritmos de machine learning em Python para leigos. E vamos lá. O que eu pensei para esse mini curso? Vou tentar apresentar aqui o roteiro para vocês. A introdução, vou dar para vocês alguns conceitos gerais do que a gente tem que saber para poder aplicar os algoritmos. O pré-processamento, e aí a utilização dos algoritmos de machine learning. Aí temos aqui 6 algoritmos para classificação e 4 para a regressão. Quando eu pensei esse curso, eu pensei nele fazendo um encontro no Meet, e assim vocês poderiam tirar as suas dúvidas, o que naturalmente levaria um pouco mais de tempo. Porém, cortaram as minhas asinhas e aí falaram que não, que tem que ser gravado. E naturalmente, eu falando aqui sozinho, pode ser que vá um pouco mais rápido. Então talvez para dar o tempo mínimo eu tenha que adicionar uns 5 aqui, em que eu vou mostrar alguns projetos pessoais. E explicado isso, vamos lá. Muito se fala hoje em dia em aprendizagem de máquina, inteligência artificial, e aqui nós vamos separar os modelos. Nós temos os modelos preditivos, em que o computador sabe o que ele vai prever. E sabendo disso, ele vai se ajustar melhor para poder chegar no resultado. Ou seja, ele vai ter, digamos, uma ajuda para ele conseguir dar os seus passos iniciais. E uma vez que ele está treinado, aí sim ele consegue classificar os resultados. Já nos modelos descritivos não supervisionados, a gente basicamente fala para ele: se vira aí, faz o que você tem que fazer, como no caso do agrupamento, da associação e da sumarização. Nós vamos focar mais nesse mini curso aqui nos modelos preditivos, na classificação e na regressão. E aqui eu deixei uma fonte, caso vocês queiram se aprofundar mais, para dar uma olhada. E muito bem. A classificação, a gente irá tentar prever rótulos, como por exemplo, sim ou não, se fosse alguma coisa de meteorologia, por exemplo, vai chover ou não vai, 0 ou 1, coisas desse tipo, que a gente tem que prever rótulos. Aí aqui está uma imagem tentando separar, pense como se aqui fosse 0 e aqui fosse 1, por exemplo. Ele está tentando achar uma margem, por assim dizer. E na regressão, a gente vai tentar achar uma reta que melhor descreve os dados. Aqui, como vocês podem ver, poderia ter uma reta um pouquinho mais ajustada aqui. Isso vai depender de cada algoritmo. E como também não tem como passar uma reta por todo mundo aqui, né? Como eu disse, é uma reta que melhor se ajusta aos dados. Bem, aí aqui também tem a fonte. Certo, os tipos de variáveis. Quando o modelo vai fazer uma predição, ele vai fazer baseado em alguns atributos. E aí, eu coloquei aqui que tipos de atributos podem ser. Muito bem, nós temos as variáveis e aí temos as quantitativas. Temos as discretas, que são números inteiros, 0, 1, 2, 3. E contínuas que eu coloquei como exemplo números decimais. Podem ser 0,37. A gente conhece muito como float, né, aqui para quem programa em C. E aqui nas qualitativas nós temos as nominais, que não possuem ordem, como por exemplo a cor dos olhos. Sim, não tem como você ordenar azul, castanho, verde. E temos as ordinais, que é o tamanho da roupa. G, GG, extra G, e por aí vai. Aí aqui é a fonte. Muito bem, a correlação. Uma vez explicado as variáveis, elas estarão dispostas em colunas, como se fosse uma matriz. Então nós temos várias colunas,
E aí a correlação ela vai nos dizer o quanto elas estão relacionadas, o quanto que uma descreve a outra. E nesse caso, o pior valor que a gente pode ter é 0. E aí o máximo é 1 e menos 1. Quando o valor é 1, significa que elas são fortemente correlacionadas. Elas têm elas variam da mesma forma, por assim dizer. E aqui é apresentado numa matriz. Eu coloquei no exemplo uma base de dados que a gente vai utilizar daqui a pouco, que é o do tênis. E aí aqui, por exemplo, nós temos uma matriz e a diagonal principal é o quão correlacionada a coluna está com ela mesma. Nesse caso é 1, pois ela está totalmente correlacionada com ela mesma. Se ela subir, ela também irá subir. Por exemplo, temos aqui o Outlook com a temperatura. E como ela está próxima de 0, basicamente 2 casas decimais, podemos ver que elas não variam da mesma forma, por estar realmente próxima a 0. Aí, por exemplo, temos aqui o Outlook com o Play, que ela já tem uma correlação um pouco melhor. Não tanto quanto, por exemplo, o Play e a umidade, pois, de certa forma, elas não variam da mesma forma. E quando nós temos uma correlação negativa, significa que uma influencia negativamente na outra. Não significa que, por ser negativa, ela é pior do que a positiva. É apenas uma forma de medir. Então, a gente tem que evitar valores mais próximos de 0. E valores mais próximos de 1 ou menos 1 a gente deve considerar. Muito bem. E aqui temos também que a correlação ela não implica em causalidade. Que isso aqui é uma tabelinha até bem famosa para quem está aprendendo estes conceitos, que ela diz aqui o número de afogamentos em piscina e o número de filme que o Nicolas Cage aparece. E como vocês podem ver, elas estão correlacionadas. Conforme uma vai variando, elas têm a tendência de acompanhar uma outra. Porém, a gente sabe que, pelo contexto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, se usássemos a correlação, ela teria um número próximo de 1, pois, como vocês podem ver, elas estão basicamente seguindo o ritmo. Certo. Próximo. E aí, a gente vai para o pré-processamento. Eu coloquei que, às vezes, a base de dados estão um caos, o que é verdade. E aí, para a gente utilizar os algoritmos de Machine Learning, a gente tem que trabalhar nessa base de dados. Pois o trabalho difícil da ciência de dados é mexer com as bases de dados. Porque aplicar os algoritmos de Machine Learning, se você for bem simplista, em 4 linhas você consegue fazer isso. E o pré-processamento é o que leva mais tempo. E eu vou mostrar um pouco para vocês o pré-processamento. Eu acho até que vai levar mais tempo do que aplicar os algoritmos em si. Mas vamos lá. Tá. E o que a gente faz no pré-processamento? A gente verifica valores nulos, pois os algoritmos de Machine Learning eles não aceitam. A gente tem que tratar eles de alguma forma, valores que não fazem sentido, que eu vou explicar um pouco adiante o que significa. E transformações de variáveis categóricas para numéricas. Poderia ter mais pontos aqui, que eu não coloquei até por questão de tempo do mini curso, porque isso aqui a gente pode aprofundar bastante. Muito bem. Valores nulos. Por exemplo, temos aqui um data frame, que eu vou explicar mais para frente o que significa. Pense como se fosse uma matriz, com vários números. E aqui a gente tem um índice, e aqui algumas colunas. Aí temos aqui que na linha 77, ela tem alguns valores nulos. Aí eu coloquei, qual decisão tomar? Apagar a linha, a coluna e qual que é mais vantajosa. Por quê? Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos um valor nulo. O que vale mais a pena? A gente apagar toda essa coluna
de todo mundo com o objetivo de remover apenas um ou remover a linha que está com os valores nulos. Aí vocês pensam. Aí seria a hora que vocês pausam agora, né? E aí, muito bem. Eu acho mais interessante você apagar a linha, pois se você apagar a coluna, você vai estar perdendo todos os dados nesse caso. De outras linhas que possuem os dados preenchidos. Então até não faz um pouco de sentido. Outra decisão é você também preencher com os valores que mais aparecem. Por exemplo, a gente poderia pegar a média dessa coluna e colocar aqui. Ou a moda, ou a mediana. E aí vai de cada um. Também temos que fazer vários testes para ver qual que se adequa melhor. Muito bem. Aí, valores que não fazem sentido. E aí, o que são? Por exemplo, uma idade negativa. Idades negativas podem ocorrer por erro de digitação ou por algum cálculo errado, né? Pois até, como o nome diz, não fazem sentido. E como também um peso negativo. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Pois os algoritmos, eles não detectam que o valor não faz sentido. Eles apenas recebem os números e vai tentar achar algum padrão ali para poder fazer a sua predição. E dessa forma, cabe a nós a gente resolver estes problemas. Muito bem. E aí temos também as transformações de variáveis categóricas para numéricas. Aí o porquê. Os algoritmos, eles não reconhecem palavras, eles reconhecem números. Então cabe a gente a transformar cada palavra em um número associado. Por exemplo, temos aqui o ensolarado e a gente vai passar para o número 1. E vamos fazer isso para todo mundo nessa linha. Então, como vocês podem ver, onde está ensolarado, virou 1. Nublado virou 2 e chuvoso virou 0. Aí para temperatura, quente virou 1, temperado virou 2 e agradável virou 0. E assim por diante. Aqui virou 0, normal virou 1. Por aí vai. O vento e o jogar. Muito bem. Aí agora eu vou mostrar para vocês alguns pré-processamentos que a gente vai fazer para poder utilizar os algoritmos. E aí no caso eu peguei a base de dados do tênis, que eu já vou explicar para vocês o que é agora. Muito bem, tem que explicar primeiro para vocês o Google Colab. Eu vou deixar aí algum link para vocês baixarem a pastinha do minicurso, que lá vai ter as pastas, que vai ter uma do tênis, uma do Titanic e uma do custo médico. E aí vocês baixam e vocês vão pesquisar aí no Google, Google Colab. Aí vocês vão lá criar um novo notebook. Novo notebook não, vocês vão baixar o que eu coloquei lá e vão abrir ele no Google Colab. E aí uma vez feito isso, vocês vão apertar nesse botãozinho aqui e vão upar a base referente a que estamos trabalhando, caso vocês queiram fazer. Então, por exemplo, estamos mexendo com a do tênis, aí vocês vão lá na pastinha do tênis, vão apertar aqui e vão upar a base .csv. E aí, muito bem. E aí, o Google Colab, para quem não sabe, ele permite a gente programar em Python. Então, para quem quer ser programador de Python e não quer baixar nenhuma IDE, você pode usar essa daqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma importação aqui, que é o Pandas, que vai auxiliar a gente a mexer com os dataframes. Os dataframes é uma forma da gente trabalhar o CSV em Python. O CSV normalmente é como a gente recebe a base de dados. Então, muito bem. Fizemos a importação. Aí eu vou colocar aqui base, vai receber igual ao pandas. Aí ele vai ler o CSV. Aqui entre parênteses e aspas eu vou passar o nome. E aí uma vez lido, a gente pode clicar aqui para poder rodar. A gente vai pedir as primeiras linhas. Aí aqui passando como parâmetro, você escolhe quantas linhas você quer. Por exemplo, 3. Aí ele vai mostrar de 0 a 2. 1. Ele vai mostrar só uma. Aí por padrão é 5. Aí vocês deixam da forma que acharem melhor.
Tá. Aí, a base de tênis, ela basicamente é uma pequena amostra dos dados em que ela vai ter a temperatura, a umidade, a intensidade do vento e aqui o clima, como que ele está no momento. E aí a pessoa vai decidir se vai jogar tênis ou não. Então, é mais ou menos assim que os algoritmos pensam. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês verem. Então, basicamente, temos aqui que no dia 1 o clima estava ensolarado, a temperatura estava quente, a umidade estava alta e o vento estava forte. E a decisão foi não jogar tênis. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Tinha um dia nublado, a temperatura estava quente, a umidade estava alta e tinha a intensidade do vento, que estava fraco. Aí eles decidiram jogar. E assim vai para todos os outros. Como vocês podem ver, aqui vai ser um aprendizado supervisionado, pois o nosso objetivo é saber se a pessoa vai jogar o tênis. É claro, isso aqui é uma coisa muito simplista, a gente não vai aplicar os algoritmos nisso. Mas é só para vocês conseguirem ter uma ideia de como que funciona. Certo. Então aqui nós temos as decisões, que está na coluna play, e o que a gente chama de atributos previsores, em que eles irão prever a decisão que irá ser tomada nessa coluna. E aqui nós temos uma amostra. E vamos lá. Deixa eu só dar uma fechada aqui para não poluir muito a tela. Vou colocar 3. Certo. E aí, então vamos começar o nosso pré-processamento. A coluna dia, ela não faz muito sentido estar aqui, pois ela não influencia na decisão final, pois ela só está marcando os dias. Então a gente vai excluir ela do data frame. Dessa forma, ela irá ficar apenas com essas colunas aqui. Então vamos lá. O comando para você dropar uma coluna é o nome da variável em que está o data frame, .drop. Aí como parâmetro, a gente vai colocar columns. E aí o nome da coluna. Esse in place igual a true, ele evita a gente de fazer a seguinte coisa. Fazer isso aqui, ó. Ele evita a gente de ter que colocar um igual aqui. Aí ele já faz tudo em uma linha só. Aí, assim, se não tivesse, a gente teria que usar essa linha aqui de baixo. Eu particularmente gosto de pôr, porque daí evita de ficar colocando igual aqui. Fica até mais agradável. E aí, beleza. E aí a gente rodou. Aí vamos executar aqui de novo, que ele vai mostrar as primeiras linhas pra gente. Aí foi apagado a coluna dia. E aí agora nós estamos com as colunas que a gente julga ser mais importante para a decisão. Certo. E aqui nós temos o label encoder. Deixa eu colocar mais linhas para vocês entenderem. É isso. Certo. Então aqui está mostrando 10 linhas para a gente. Eu vou executar o label encoder e ele vai transformar já essas palavras para números. Então vamos lá. Ele vai fazer a importação, vai fazer o meu Deus, me fugiu a palavra o construtor, vai chamar o construtor. E aí a gente vai utilizar o comando ilock. O comando ilock quer dizer o seguinte: base.ilock, aí entre colchetes a gente vai dizer o seguinte: aqui quer dizer que eu quero pegar todas as linhas da coluna 0. Daí ela vai ser igual ao labelEncoder.fit, que ele já vai ver qual parâmetro aparece mais, pois o label encoder ele funciona da seguinte forma: a palavra que aparece mais vezes ela vai ser o número 0, e a segunda que aparece mais vezes vai ser o número 1, e por assim por diante. E aí o fit transform ele já vai fazer isso pra gente, ele já vai contar qual que aparece mais e vai já transformar pra gente. E é que a gente está passando como parâmetro justamente a base.ilock. Pensem como se fosse um for.
em que está indo um por um aqui na coluna 0, e aí aqui ele está recebendo uma transformação. Dá para pensar dessa forma para ficar mais fácil, para quem nunca teve contato com o algoritmo. E aí na coluna 1, temos aqui, e assim vai seguir para todo mundo. E aí vamos ver como ficou. Vou colocar 10 aqui, para ficar igual o outro. Olha lá. Aí ele já transformou para a gente, todo mundo. Veja. E aí, é isso aqui que o algoritmo entende. Para a gente pode ficar assim meio ruim de visualizar, mas é a forma que o algoritmo trabalha. Pois máquinas trabalham apenas com números, certo? Aí aqui agora eu vou mostrar para vocês lá a correlação que eu tinha mostrado no slide. Tá aqui. É da mesma forma lá que eu tinha falado para vocês, né? O quanto elas estão correlacionadas. Aí vamos dar uma olhada na decisão. A decisão é se a pessoa vai jogar tênis ou não. E aqui a gente vê que o clima, a umidade e o vento influenciam bastante, já a temperatura nem tanto. É lógico que também não é uma verdade absoluta, né? Vamos voltar aqui. Depende da escolha de cada um, se vai jogar ou não, mas aqui foi apenas para exemplificar. Então, com essa base de dados, temos essa correlação, mas, por exemplo, se você fosse decidir, aí poderia ser valores diferentes aqui. Pois talvez você se importaria mais com o vento ou com a temperatura, por aí vai. Certo. Aí aqui a gente vai ter que separar. Aqui basicamente eu estou dizendo que a variável classe vai receber a coluna play. Então vamos voltar lá. Aqui. A variável classe ela vai receber todo mundo dessa coluna apenas. Então como se ele fizesse assim e apagasse para todo o resto. Certo. E deixa eu ver a outra. E aí o previsores ele vai receber aqui todo mundo exceto a coluna play. Veja, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu rodar aqui para vocês entenderem. Classe.head. Deixa eu ver se vai mostrar. Isso. Aqui a gente tem o índice, né? Que o pandas ele coloca por padrão. E aí aqui a gente tem as decisões. Lembrando, né, que ele só recebeu uma coluna, então ela está aqui. Então vamos ver se bate 0, 0 e 3 uns. 0, 0 e 3 uns. Isso mesmo. Aí continua para baixo, né, que eu só coloquei por padrão. Mas se quiser colocar 6 linhas, aí por aí vai. Deixa eu colocar o outro aqui. O previsores.head, para ficar mais claro para vocês. Muito bem. Aí, como eu disse, ele vai receber todas as colunas, menos a coluna play. Pois é assim, na biblioteca que a gente vai trabalhar, que é o sklearning, é obrigatório a gente fazer isso. A gente tem que separar os dados previsores do dado a ser previsto. E aí ele vai fazer os cálculos lá. E vale ressaltar também que... deixa eu colocar umas 3 só. Que ele faz linha a linha, né? Não fica randômico. Então, por exemplo, aqui é 1, 1, 0, 1 e a coluna a ser prevista é 0. E aqui é a mesma coisa. Então, ele faz a divisão na linha. É importante ressaltar isso. Aí, muito bem. Aí vamos aqui falar sobre o Titanic, o pré-processamento dele. Vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Aí lá na pastinha do Titanic que eu deixei para vocês, vocês vão apertar aqui e vão para o treino e o teste. Muito bem. O Titanic ela é uma base de dados que contém as informações sobre os passageiros que estavam no Titanic quando ele afundou. E aí, utilizando essa base de dados, nós vamos tentar prever quais pessoas sobreviveram ao Titanic. Com base nos dados que a gente tem. Então, por exemplo, eles pegaram lá um exemplo.
100 pessoas. Aí colocaram todas as informações delas e aí colocaram se elas sobreviveram ou não. E daí cabe a gente utilizar os algoritmos de machine learning para tentar achar algum padrão nesses dados para tentar prever para as outras pessoas que estavam no navio. Então, vamos lá. A gente vai fazer a leitura dos dados de treino de teste, certo? Vale ressaltar que aqui está diferente, que a gente tem os dados de teste, que é justamente o que eu falei. Os dados de treino são das pessoas que eles pegaram para a gente poder utilizar como treino, e o teste será para a gente submeter o resultado. Para quem está curioso, nesse site aqui, o Kaggle, é uma competição. Então lá você podem ver vários resultados diferentes. Vocês só vão apertar aqui e lá na aba de códigos, daí vocês vão ver. Muito bem. Fez a leitura. E aí, a gente colocar um ponto head, vamos ver o que a gente tem. A gente tem o ID da pessoa, se ela sobreviveu ou não. 0 quer dizer que ela morreu, né? E 1 quer dizer que ela sobreviveu. Aí temos o PC Class, o nome da pessoa, o sexo, a idade, as informações. Eu acho que aqui se ela estava com filhos, o ticket dela, fare, a cabine que ela estava e onde ela embarcou. Deixa eu só dar uma diminuída aqui, colocar 3 linhas. Muito bem. Esse é do treino. Vamos ver o do teste. O que muda de um para o outro? Veja, no dado de treino, na base de dados de treino, a gente tinha a coluna se ela sobreviveu ou não. E aqui no teste a gente não tem, justamente porque a gente vai tentar prever, porque é isso que se baseia a competição. A gente vai tentar prever para adquirir mais pontos. Eu esqueci de falar também, nós temos a função tail, que ela, ao contrário da head, ela vai mostrar os últimos dados para a gente. Então, a gente tem 890 pessoas, né? Linhas, na verdade, que começa a contar do índice 0. E aqui mostra, ó, vejam aqui, que a cabine tá valor nulo, not a number. E a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. E aí a gente, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. Mas foi só pra mostrar mesmo a função tail. Então temos aqui a head, colocar 3 linhas para ficar igual a outra. Certo. No Pandas e no Python a gente tem a função que ela vai somar os valores nulos. Por exemplo, aqui no teste a gente consegue ver que temos 3 valores nulos aqui logo de começo. A gente vai mandar o Pandas somar pra gente tudo isso. Então vamos lá. Muito bem. Na base de dados de treino, não tem nenhum nulo no ID da pessoa e vai até a idade. E também na cabine que a pessoa estava. Na coluna da idade, a gente ainda consegue fazer alguma manobra para colocar a média da idade, a moda ou a mediana. Agora na cabine é complicado, porque olha o tanto de dado que está faltando. E como eu disse, a gente tem 800 linhas, né? Então, só tem 200 e não tem como você achar uma média das cabines, entendeu? E mesmo se a gente, por exemplo, pega lá a cabine que mais aparece, é complicado, não tem como. Então eu acho que o mais recomendado aqui é a gente excluir essa coluna, porque não há muitos dados faltantes. E aqui onde a pessoa embarcou, aqui é diferente, porque só temos apenas 2 valores nulos. Então a gente pode pegar os lugares onde as pessoas mais embarcaram, para daí a gente conseguir preencher esses 2 aqui. E aí isso foi para a base de dados de treino. E vamos ver para a base de dados de teste. Muito bem. Aqui temos 86 valores faltantes. E a cabine também valor grande. E esse fare. Vale ressaltar que assim, a gente recebeu a base de dados de treino
com esses valores bagunçados. Só que o teste também está com valores faltantes. Então, assim, a gente vai ter que pré-processar os dois para poder as bases de dados ficarem, entre aspas, iguaizinhas. Porque daí não vai ter valores faltantes. E daí, em decorrência disso, não terá erros para os algoritmos preverem. Tá. Aí aqui, igual eu tinha mostrado para vocês lá no outro, né? A gente vai dropar a coluna cabine, que tem muitos valores faltantes nas duas. Então é isso. O que a gente faz para um, nós temos que fazer para o outro. E aqui a gente vai dar um drop. Esse 1 significa que a gente vai fazer na coluna. E a gente faz análogo a isso. Vamos ver aqui. A gente vai dropar o ticket também. Por quê? Vamos ver aqui. Ticket. Eu considerei dropar porque eu não achei que influenciava muita coisa, pois são valores muito diferentes. E não tem como, pelo menos na minha cabeça, né? Eu penso assim, que não tem como achar um padrão de certa forma. Certo. E a gente vai dropar o nome também, pois eu considerei que não é muito importante a gente utilizar o nome da pessoa para poder prever. Eu vi uma solução que eu até utilizei no meu, só que não lembro se deu resultado maior, em que a gente pegava me fugiu a palavra agora. Essa denominação aqui, no nome das pessoas, que eles utilizam muito em inglês. A gente usava uma expressão regular, daí ela ia pegar, a expressão regular iria pegar aqui esse negócio aqui que me fugiu o nome. E aí a gente utilizava como um parâmetro também. Mas eu acho que não deu um resultado muito maior. Mas é interessante, né? Saber que pode utilizar isso. E aí vai dropar todo mundo. E aqui que eu vou precisar da atenção de vocês um pouco. Eu vou pegar a base de dados de treino e de teste e vou colocar uma embaixo da outra. Então, por exemplo, está aqui a base de dados de treino e eu vou colocar a de teste embaixo dela. Calma lá, vou mostrar melhor para vocês. E aí ela vai ficar assim, né? A gente dropou todo mundo ali. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar aqui um train.head para vocês verem como é que ficou aqui. E aí aquela hora, a gente dropando todo mundo, ela ficou dessa forma aqui. O ID, se ela sobreviveu, e as outras informações aqui. Vamos pôr um tail aqui. Vou passar os parênteses. Aí beleza, aí tá aqui as últimas linhas. E aí aqui então a gente vai jogar na variável auxiliar uma concatenação da base de treino e de teste. E aqui a gente executou as primeiras linhas, ok. E aí aqui a gente vai contar quantos valores tem na coluna embarked. Então o que a gente está fazendo? Na coluna embarked, você vai contar para mim os valores. E aí vamos executar. Ok. Aí a gente vê que o S aparece 914 vezes. O C 270. O Q 123. E aí a gente vai utilizar isso para preencher aqueles valores nulos que estavam aqui. Se a gente rodar de novo aqui, a gente vai ver que sumiram as colunas, no caso a cabine, por exemplo, né? Olha lá, a gente apagou. E agora a gente só tem que tratar a idade, o embarked e o fare. E aí, o que eu pensei? Eu vou juntar todo mundo do treino e do teste, porque daí eu consigo tirar a média de todo mundo de que estava no Titanic. Pois se eu pegasse, por exemplo, se eu pegasse a média só das pessoas que estão nas bases de treino e a que estão só na base de teste, daria uma diferença, né? Então aqui que eu pensei, eu vou juntar as duas, porque daí eu consigo tirar uma média de realmente todo mundo, e não só da base de treino de teste.
Tá, aí aqui eu só vou mostrar para vocês como é que ficou, né? A base de treino tinha 891 linhas, a de teste 418, e auxiliar é a soma das duas, né? Porque uma ficou concatenada com a outra. Muito bem. Aí aqui, quero que você preste atenção num detalhe. Lembra que o Survived não tinha na base de dados de teste. Então, a gente tem que tomar cuidado. Lembra que eu disse que a gente concatenou o Pandas? Então a gente colocou esses negócios aqui embaixo desse. Só que ele não tem a coluna Survived. E o Pandas, por padrão, ele vai colocar como nulo. Porque não tinha lá, o que ele vai pôr? Vai pôr a média? Como assim? Aí, para não interferir, ele coloca como nulo. E se a gente for ver aqui, é realmente o que aconteceu. Porque veja, a base de dados de teste ela tinha 418 linhas, sem a coluna Survived. E quando a gente concatenou, ela ficou como nula. E aqui, ó, foi exatamente o que aconteceu. Mas isso aqui não vai ser importante por enquanto, pois eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. E aí que então, a gente vai pegar a coluna age, que vai ser um pouquinho complicado de explicar. Vai pegar a coluna age. Aí todo mundo que está na coluna age, a gente vai pegar os valores nulos. Então, todo mundo lá ele vai selecionar. E aonde está nulo, a gente vai colocar a média das idades, que é o que está escrito aqui. E aí o in place foi o que eu falei, de não ter que pôr igual. Então, pegou a coluna, pegou os nulos, preencheu com a média. Pegou o embarked, vamos preencher com S. Por que S? Porque foi o valor que mais apareceu aqui. E aí o in place igual a true. E aí nós temos também o fair. E o fair também tirou a média. Então, foi a mesma coisa para os três. Pegou a coluna, pegou o valor que estava nulo e preencheu. E aí vamos dar uma olhada como é que ficou, né? Se bem que não tinha valores nulos aqui. Deixa eu ver se... aux.tail. Lembrando então que os últimos valores serão o teste.tail, porque estavam um embaixo do outro, né? Então vai ser... Vamos ver se tem alguma diferença. Aqui, ó, a idade. Tinham 3 valores nulos nas últimas linhas. E aí aqui, cadê? Foi... Não foi preenchido porque eu não tinha executado. E aí agora foi. Então veja, ficou um número meio quebrado, né? 29.88, como assim? Mas é a forma que a gente escolheu preencher. Poderia ter usado a moda ou a mediana, isso aí ia ter que mudar aqui a função. Muito bem. E aí, continuando, lembrando que o Survived está none, porque não tinha a coluna. Eu não quero ser repetitivo, mas é bom ressaltar, né? E aí, lembra do Label Encoder? A gente vai usar ele aqui para o sexo e para o embarked. E aí, então, na coluna 3, né? 0, 1, 2, 3, vai passar todo mundo para 0, 1, né? E no embarked, o S, o C, e qualquer outra letra, o Q, vai passar para 0, 1, 2. E aí, todas as linhas, né? Coluna 3. Vamos executar. Aí vamos só dar uma olhada aqui, ó. Olha lá. Aí todo mundo aqui para 0, 1 e aqui também. E aí vamos dar uma olhada na correlação. Porque até agora, vocês podem pensar em, nossa, mas que coisa doida, né? Vamos tentar dar uma melhorada. Só que daí a gente vai olhar a correlação da base de dados de treino. Por quê? Porque a base de dados de treino tem se a pessoa sobreviveu ou não. O que no fundo é isso que a gente vai usar o algoritmo. Então vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Aqui. Aí fiz a importação e passei a função que calcula a correlação. Certo.
o que interessa pra gente é se a pessoa sobreviveu, certo? Então a gente vai olhar nessa coluna aqui. Aqui tem uma correlação negativa com o ID, o que faz sentido, porque o ID da pessoa não tem nada a ver se ela sobreviveu ou não. A coluna Survived está fortemente correlacionada com ela mesma, normal. E aí o PC Class. A gente consegue ver que tem uma correlação negativa e que não é próxima de zero, sim, relativamente. Está mais próxima de -1 do que essa, por exemplo. E por aí vai. A gente consegue ver que a idade não importa muito se ela sobreviveu ou não. Da mesma forma essa coluna aqui. Essa também. E o FAIR. O FAIR tem alguma correlação positiva. Então, se a gente fosse ser bem simplista, poderia fazer o seguinte, vamos só pegar essa coluna e essa aqui então, e beleza. Daí a gente não tem que se preocupar com as outras. Pode ser também. A gente só vai ter que mudar algumas coisas aqui. Mas nesse caso, vamos utilizar todo mundo para ter mais dados, né? Para ter mais informação. Aí, muito bem. Aí, mostrar aqui como é que ficou o treino, né? E aí, aqui, vou precisar um pouquinho da atenção de vocês. Muito bem. A base de dados de treino, como eu disse aquela hora, ficou uma concatenada com a outra. Ficou assim, né? E aí agora a gente vai devolver todo mundo aos seus as suas posições. Então é o seguinte, o treino vai receber todas as colunas, que significa esses dois pontinhos, e da linha 0 até a 891. É o que está dizendo aqui. Então, o treino vai receber todo mundo, todas as colunas, das linhas 0 a 891. Mas por que essas? Porque elas eram as primeiras. Se a gente for olhar aqui, aqui, ela tem 891 linhas. Então, só vai devolver elas com os valores preenchidos como que estavam nulos naquela hora, né? Que a gente concatenou para poder ter uma média melhor. E só vai devolver agora. Vai acontecer isso aqui e aqui. E de forma análoga ao final do dataframe lá de teste, em que a gente vai devolver para todo mundo. Muito bem. Aí a gente vai dropar a coluna Survived do dataframe de teste, porque ele não tinha originalmente, certo? Onde que estava? Teste aqui. Ele não tinha originalmente, então não faz sentido a gente continuar com ele. Então vamos dropar todo mundo. Ele dropou Survived. Em place igual a true, né? Expliquei para vocês. E daí aqui é o que eu tinha falado para vocês naquela hora. Como a gente vai treinar os algoritmos, vamos ter que separar as colunas. As colunas que vai fazer a previsão e a coluna a ser predita. Então vai estar aqui o resultado e vai estar aqui que a gente vai usar para prever. Então vamos lá. Então, pense aqui, o trem já está tudo correto, todo mundo no lugar dele. E aí a classe vai receber todas as linhas e a coluna 1. Mas por que a coluna 1? Aqui, 0, 1. Então, a classe vai receber a coluna Survived. E os previsores vai receber todo o resto, exceto o ID, porque, como a gente viu aquela hora, o ID não tem sentido pôr, porque é apenas uma identificação. E se a gente quisesse ter usado, poderia ter usado os nomes naquela hora. Então, é um valor assim meio... não faz sentido a gente ter. E aí, o que eu estou dizendo aqui? Previsores vai receber o train.iloc de todas as linhas, porque não faz sentido a gente pegar apenas algumas linhas, e da coluna 2 até a 9. Mas como assim? 0, 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uai, mas por que está 9? Pensa como se fosse aquele for do C, que a gente tem que colocar o I mais 1. A gente coloca uma a mais para ele parar aqui. Se a gente colocasse 8, ele ia parar aqui no fer.
E como a gente quer todo mundo, coloca 9. E aí pode ter ficado um pouco confuso, né? E aí eu vou... Tem uma mensagenzinha aqui, mas não importa. Vamos pôr um classe.head aqui para vocês verem como é que ficou. E aí, foi o que eu tinha dito. A coluna survived veio parar aqui, que é o que a gente queria. E aí vamos ver aqui a previsores. .head. Muito bem. O que aconteceu? Ele recebeu todo mundo aqui, ó. Essas colunas vieram parar aqui. E aí também eu vou mostrar do custo médico para vocês, que ela não vai demorar muito, que já deu 46 minutos pelo que o negócio aqui. Então, um pouquinho mais rápido. Então aqui no custo médico, a gente vai upar a base, né? Vai ler, tudo certo. E aí, vamos dar um head aqui pra gente ver o que a gente tem. Olha só. A gente vai ter que passar um label encoder aqui para trocar as palavras. E aqui na região. E aqui também no Smoker. Essa base aqui, ela é de venda de casas. E aí então a gente tem a... Venda de casas não, perdoe. Se não me engano... Vamos ver aqui no site, que até agora me deu um branco. É o custo médico de cada pessoa. Então aqui a gente tem a idade, o sexo, se a pessoa é fumante e onde ela mora. E aí então aqui a gente vai passar o label encoder nessas três. Essa aqui é uma base de dados mais simples, né? E aí mudou todo mundo. É isso. E aí a gente vai fazer o gráfico. Veja, eu fiz um gráfico da coluna age com a coluna do preço. E olha só, tem uma relação entre a idade da pessoa e o custo médico dela. Como vocês podem ver, parece que vai crescendo. Conforme vai aumentando a idade, vai aumentando os preços. E aqui são valores que não se comportaram de maneira geral. Porque, por exemplo, essa pessoa aqui tem 20 anos e o custo dela é maior que o dessa. Devem ter algum dado que faça ser mais caro. E aí aqui eu vou passar a mostrar para vocês a função pairPlot, que ela é muito interessante. Ela vai plotar os gráficos 2 a 2. Então vamos mandar aqui rodar, talvez demore um pouquinho. Aí como eu disse, ela plotou todo mundo 2 a 2. Então ela vai pegar, por exemplo, a coluna idade e vai plotar com sexo. Vamos ver aqui, ó. A coluna sexo com a idade, está aqui. E vai fazer isso de forma análoga para todos. Aí se vocês quiserem dar uma olhada. E aí aqui está o preço de acordo com o sexo da pessoa. E é isso. E aí a separação da base, né, de treino e de teste ali. Como eu fiz de forma análoga aos outros, né. Previsores e o classe. Só para mostrar como é que ficou. Previsores.head. E aí aqui está todo mundo, exceto a coluna charges, né? E aí a classe, aí tá os valores. Então pessoal, por essa aula é isso. Aí na próxima nós vamos dar realmente a aplicação, que tudo isso foi o pré-processamento. Aí os algoritmos de machine learning estão aqui. Vai ter, como eu falei, vai ser uma aula menor, pois eu vou explicar um pouco dos algoritmos, assim, eu não vou explicar como eles fazem os cálculos. Eu até deixei uns vídeos de recomendações ali, nos slides. Aí quem quiser tiver mais interesse, é isso. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Até mais.